esses dias eu vi na televisão e tenho visto na internet também e nas redes sociais as pessoas muito preocupadas assim com o chip da besta, né? Aquele chipzinho que o governo, Michel Temer, assinou um contrato lá, não sei direito como é que foi, e que, bom, o fato é que muita gente está preocupada e já está dizendo, olha, o chip da besta, né, ninguém vai querer, não vamos usar esse chip não e tal. Mas eu vou falar algumas coisas aqui, amados, eu não vou assim falar contra o chip da besta e tal, mas vou expor aqui minhas ideias dentro da perspectiva bíblica, e aí você tira a sua conclusão, tá bom? Bom, a Bíblia é a maior autoridade para nós sobre questões escatológicas ou questões a respeito dos finais dos tempos, né? Até para a gente também não ficar aí correndo de um lado para o outro, né, sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina, como diz a Escritura, né? Então, pelo conhecimento da palavra, a gente então faz um discernimento mais apurado a respeito dos tempos que nós estamos vivendo. Mas eu quero ler aqui com você, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: o título desse texto é A Vinda do Senhor, a Revelação da Apostasia, o Homem da Iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, ou nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por profecias, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que eu ainda costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Querido, depois eu leio o resto, mas até aqui nós já temos algumas considerações a fazer a respeito disso. Na época do apóstolo Paulo já havia muita especulação sobre a vinda do Senhor Jesus, e parece que naquela época eles criam na volta do Senhor Jesus mais do que nós o cremos hoje, né? Naquela época eles realmente vendiam os seus bens, eles se desfaziam das coisas e eles doavam tudo que tinham para pregar o Evangelho, porque eles já tinham como perspectiva a volta de Jesus para aquela época. Mas, é claro, em todas as épocas da história da igreja, se houve-se um preparo, ou a palavra de Deus se adequava de certa forma àquele contexto de vida, no sentido de preparar os irmãos daquela época para a vinda do Senhor Jesus. Isso não quer dizer, amado, que então, já que durante 2000 anos as pessoas esperaram, no ano 1000, na virada do primeiro milênio da era cristã, as pessoas já tinham a perspectiva da vinda de Jesus. Na virada do ano 2000 não foi diferente, as pessoas tinham a perspectiva da volta de Jesus, e nós estamos aqui agora em 2016 e nada aconteceu. E muitas vezes nós somos levados a pensar que Jesus então talvez não vá voltar nesse milênio, ou que ele vai demorar mais. Mas uma coisa, amados, que a gente se esquece é que a palavra de Deus, ela nos dá diretrizes, ela nos norteia. E quando nós examinamos a palavra de Deus, nós podemos observar que muitas coisas que anunciariam o fim estão acontecendo hoje com maior incidência, com espaço muito mais curto de tempo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer numa das suas cartas, talvez até mesmo nessa que eu estou lendo, que é como as dores de uma mulher parturiente, de uma mulher que está para dar à luz. Primeiro as contrações, elas são mais espaçadas, e depois, quando vai se aproximando o momento
do parto, as dores vão se intensificando, vai diminuindo o espaço entre uma contração e outra, até que então ela dá a luz. E nós temos visto, amado, muita gente dizer, mas olha, terremoto, sempre aconteceu terremoto, a peste, teve a peste negra, teve a peste suína, teve um monte de peste, então sempre aconteceu, tsunami sempre aconteceu, roubo, violência, isso sempre aconteceu. Eu concordo com você, essas coisas sempre aconteceram. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Nunca aconteceu todas essas coisas num curto espaço de tempo como nós estamos presenciando hoje. Esse é o grande diferencial. Você sabia que a raça humana está ameaçada? Pode fazer uma leitura de toda a história da humanidade. Você não vai encontrar precedentes ou você não vai encontrar paralelos com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Até na época do dilúvio, até quando Deus destruiu o mundo através do dilúvio, o mundo nem estava como está hoje, com tanta violência, com tanta maldade. Amados, então nós já estamos vivendo o prenúncio do final dos tempos. Agora, é claro, precisa acontecer mais algumas coisas, como nós vimos aqui. E o apóstolo Paulo, então, ele nos dá um alerta. Ele disse, olha, em relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu digo para vocês, não vos demovais com facilidade, nem vos perturbeis, ou seja, não ficam aflitos, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque antes disso acontecer, vai ser revelado, vai vir a apostasia e vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Primeiro vamos falar de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é desvio da fé. Apostasia, querido, é renegar o próprio Deus. Nós nunca vivemos uma geração tão anticristã como nós estamos vivendo hoje. Nunca vivemos uma geração, queridos, tão humanista, com as coisas voltadas mais para o humanismo, como nós estamos vivendo hoje. E nós corremos um risco até das nossas próprias igrejas estarem contaminadas com esse humanismo, com esse triunfalismo, usando Deus para justificar as nossas práticas humanistas, os nossos pensamentos, as nossas filosofias, as nossas ideologias humanistas. E quando a gente vê as coisas dentro dessa perspectiva, nós vamos, puxa, o apóstolo Paulo parece que ele estava vivendo nos nossos dias e escreveu essa carta um dia desses aí. A apostasia, as pessoas estão trocando a verdade de Deus pela mentira, as pessoas estão invertendo a palavra de Deus. Já houve até quem quisesse, há quem queira, inclusive eu não posso falar com segurança, eu vi na internet, mas eu não tenho bem certeza, que um deputado aí chamado Jim Willis quer tirar alguns textos da Bíblia que, segundo ele, são homofóbicos. Então, olha, já tem até gente querendo tirar texto da Bíblia porque vai contra a ideologia dele, vai contra o que ele crê, vai contra o que ele pensa. Imagina, se cada um de nós formos tirar da Bíblia aquilo que não se encaixa com o nosso modo de vida, aquilo que não se encaixa com a nossa perspectiva de vida, com a nossa ideologia. Ia ser complicado, né? Mas nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Amados, estamos vivendo aqui uma afronta ao cristianismo, uma afronta velada. Nem sei se posso dizer se é velada isso, mas tá uma afronta que está mais clara, uma afronta descarada, tá? Contra os preceitos bíblicos. Nós estamos vendo aí, tramitando na Câmara de Deputados, tramitando no Senado, leis contra os princípios da palavra de Deus, leis contra a família, né, que ameaçam a família, querendo dar um novo formato para a família, coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Nós estamos vendo isso nesse contexto, o homem chamando o bem de mal e chamando o mal de bem. Essa questão da ideologia de gêneros não é outra coisa senão vou usar um termo aqui bem pejorativo, uma esculhambação, né, dos princípios de Deus. Não existe esse negócio de ideologia de gênero, homem nasce homem, mulher nasce mulher. O que passar disso, amado, é anomalia. O que passar disso aí é uma patologia, ou pode ter outras explicações. Eu não sou psicólogo, não sou médico, mas dentro do que está na Bíblia, amados, eu só posso dizer uma coisa: Deus criou homem e mulher.
mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu estou falando sobre o contexto do final de todas as coisas a respeito das quais o apóstolo Paulo nos alerta. Ele diz também, né, além da apostasia, ou seja, o afastamento da fé, a deturpação da palavra de Deus, a deturpação da palavra de Deus, ele vai falar lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, que diz que nos últimos tempos, aliás, capítulo 4, né, os homens iriam se apostatar da fé, iriam obedecer espíritos enganadores, iam correr atrás de sermões, de discursos que sejam agradáveis aos seus ouvidos, como que sentindo coceira nos ouvidos. É o que nós estamos vivendo hoje. Então, nós já estamos vivendo o tempo do fim. E aí também vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amados, o homem da iniquidade, muita gente pensa que ele vai vir como alguém que vai provocar guerra, que vai matar todo mundo e tal. Não. Ele vai, primeiramente, se apresentar como alguém do bem. E ele vai enganar, como disse o próprio Senhor Jesus, ele vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Vai enganar, se possível, a própria igreja. Então, igreja, vigia. Esse é o momento da gente vigiar. Não é o momento da gente ser condescendente com esse mundo, não. Nós temos que ser mais bíblicos do que jamais fomos. Nós temos que examinar as escrituras do que jamais examinamos antes. Porque as coisas estão se cumprindo. Mas olha aqui, eu vou continuar a leitura. Com efeito, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, amado. O mistério da iniquidade já operava na época do apóstolo Paulo. Na verdade, sempre operou, né? Mas não com tanta veracidade, não com tanta propriedade, como em relação ao que está por vir, a como ele vai operar. Porque há um que agora o detém, que é o Espírito Santo através da igreja. Você sabia, querido, que é a igreja hoje, apesar de tudo, é a igreja que está inibindo difícil pronunciar essa palavra, né? Inibindo a ação do anticristo. Por quê? Porque nesse momento você está aqui ouvindo essa palavra, ou daqui a pouco você vai para a igreja, você vai orar. A igreja hoje ela vai se reunir à noite, então vai se fazer imprecações, vai fazer orações, vai cantar, vai louvar o Senhor, vai adorar o Senhor. A igreja espalhada por todo o mundo, querido, no dia do Senhor, no domingo, ou seja, no domingo ou no sábado, ou qualquer outro dia da semana, tem se reunido para trazer a glória de Deus sobre a terra, e isso inibe a ação de Satanás na terra. Quando você ora por um ente querido, quando você ora pela sua família, quando você ora pelo seu país, você de alguma forma está sendo instrumento de Deus para impedir a ação de Satanás nessa terra. Mas vai chegar um dia, querido, que Jesus vai levar a sua igreja. Vai chegar um dia que todos os intercessores subirão. Vai chegar um dia que todos os profetas subirão. Vai chegar um dia que todo filho de Deus vai subir. E aí sim, vai ser afastado aquele que agora o detém, que é a igreja. Né? O Espírito Santo agindo no meio da igreja, impedindo então o avanço do pecado, o avanço de Satanás. Mas um dia, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ontem eu falei aqui na rádio, né? Que Jesus foi preparar lugar para nós, para a sua noiva, a igreja. E Ele vai voltar para nos buscar. E aí, querido, quando Ele vier, quando Ele nos levar, então o mundo vai estar à mercê do anticristo, né?
E como eu falei antes, né, o chip da besta, que as pessoas têm muito têm falado, comentado a respeito disso, eu fico preocupado. Não estou dizendo que esse chip não seja do anticristo e também não vou dizer que é, né? Na mão direita, é na testa, como a Bíblia diz, tudo bem, né? Eu que já vivi esse tempo, né, um tempo antes da virada do milênio, quando se falava muito sobre escatologia, e os 16 anos agora, pós-virada do milênio, então dá para fazer uma leitura mais contundente a respeito disso. Surgiu o cartão de crédito, então muitos crentes ficaram de orelha em pé, ficaram preocupados. Olha, cartão de crédito já deve ser indício do sinal dos tempos e tal. Houve até uma resistência a isso, mas hoje quem é que não tem, né? Pastores têm cartão de crédito. Aí surgiu o código de barra. Eu me lembro muito bem, talvez você que seja bem mais novo, você não pegou essa parte. Quando surgiu o código de barra, muitos, né, a igreja se posicionou, não é o código da besta, é o 666, é aquela coisa, né, o código de barra daqui, código de barra dali, não compre produtos com código de barra. E aí muita gente resistiu a isso. Mas hoje, querido, 2016, me diga um produto industrializado que não tem esse código. Pois é, até pastores, apóstolos, bispos, padres, e até o Papa usa produtos com código de barra, e ficou claro que não é a marca da besta. E agora surge esse chip. Esse chip é uma identificação, vai substituir sua carteira de identidade, talvez vai substituir seu cartão de crédito, vai substituir sua carteira de habilitação. Eu não sei qual será a abrangência desse chip, mas eu sei de uma coisa: vai ser um mal necessário para a humanidade, tá? Porque a princípio eles vão querer controlar ou vão querer identificar todos os habitantes da Terra, né? E com a promessa de que vai ser mais seguro. Você não vai mais usar dinheiro, você vai usar agora um número, um serial, e você vai passar numa maquininha ali no supermercado ou num banco, e ali então você vai poder movimentar dinheiro virtual, né? Vai ser o dinheiro virtual. E com isso vai impedir os assaltos, vai impedir sequestro. Eu não sei se vai impedir não, mas estão dizendo que vai. Agora, qual é a questão do chip no contexto da palavra de Deus? Essa questão do chip, querido, é cedo para dizer que esse chip já seja a marca da besta. Eu não vou arriscar dizer. Mas, porém, contudo, entretanto, não vou dizer que não é. Porque a gente fica muito focado no chip e esquece, querido, que sabe o que é que te identifica com Deus ou o que te identifica com o diabo? Não é um chip. É o teu caráter. Porque o homem de Deus, ele é reconhecido com marca ou sem marca, ele é reconhecido pelo caráter. Então, às vezes, a gente fica gravitando em torno de um chip, cria aquela mídia, cria aquele comentário sobre isso, e isso é preocupante, porque de repente a gente está voltado muito para uma coisa, sendo que tem tantas outras coisas que a gente tem que igualmente prestar atenção. Talvez nem seja... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você vá discordar de mim. Talvez nem seja necessário esse chip. Do jeito que está surgindo até dentro das igrejas, algumas práticas mundanas que está sendo aceita nas igrejas, amados, talvez até nem precise. Talvez o anticristo fale, não vamos nem precisar desse chip aí para identificar. Eu creio que isso vai ter mais a ver com comportamento. É claro que a marca, ela tá no livro de Apocalipse, capítulo 13 do livro de Apocalipse, que vai haver uma marca, que as pessoas vão ser marcadas com o número 666. Ponto. Nisso eu creio, tá ali, tá na Bíblia, eu creio. Mas esse chip, ou esse número, essa marca, nem sei se vai ser chip também, né? Mas vai ser uma marca. Pode ser o chip, pode ser outra coisa. Essa marca, ela vai ter tudo a ver com o que você crê. Não é se é da besta, se não é, mas ela vai denunciar, a marca, ela vai denunciar a quem você obedece. Que governo que você obedece, se é o governo do anticristo, se é o governo de Deus. Então essa marca, ela vai colocar o cristão
contra a parede, ou você vai ter que se posicionar espiritualmente em relação a essa marca, tá? Então, por enquanto eu não posso dizer se essa marca se esse chip é ou não. Não posso dizer que não é, tá? Entenda, para depois não sair comentário falando, o pastor falou que o chip não é a marca da besta. Eu não falei isso. Eu estou dizendo que tem outras coisas que nós temos que considerar, tá? E que o chip é apenas um detalhe, porque a gente fica tão focado no chip, mas a gente mente. E mentira é próprio do diabo, então a gente não precisa nem de chip para dizer que é do diabo. Se a gente mente, a gente nem precisa do chip. Se a gente rouba, né? Se a gente engana, então a gente nem precisa desse chip. A gente já é do diabo. O diabo é o pai da mentira, o assassino, ele nem precisa do chip, né? Se você vive uma vida promíscua, mesmo estando na igreja, você pode até nem querer usar o chip. Mas o fato de você não usar o chip não vai te garantir a salvação. Entende, amado? Que a salvação, ela não está tão atrelada a essa coisa. O chip é apenas um detalhe, ele é uma marca. Mas essa marca, ela vai ser assim um modo de revelar a quem você serve. Então, você não precisa da marca para servir quem quer que seja. E se você não atentar para isso, você corre o risco de, mesmo sendo cristão, você dizer assim, eu vou receber a marca porque, mesmo sendo cristão, porque eu preciso comer, eu preciso dar comida, eu preciso dar leite para os meus filhos, eu preciso comprar, então, eu preciso fazer feira para minha família, então eu preciso aceitar a marca. Mas Deus entende, Deus vai aceitar, Deus vai entender. Você entende, amado, que na época que surgir esse chip, até a igreja vai ser coagida a usar. E de repente, não sei, pode até nem ser isso, mas uma coisa eu tenho certeza, com chip ou sem chip, ao paralelo, quando Deus foi exercer juízo sobre a terra do Egito no tempo do Êxodo, ele estabeleceu um sinal de distinção. Ele diz assim, o sangue vos será por sinal. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não permitirei que o destruidor entre na vossa casa. O sangue vos será por sinal. Então, amado, se você tem o sangue de Jesus, ele já é a marca de Deus em você. Se você não tem o sangue de Jesus, você nem precisa do chip. O chip não vai fazer muita diferença. Você tem que ser marcado pelo sangue do Cordeiro. Você tem que ser marcado por Jesus. Porque quando surgir isso aí, amado, o mundo vai estar tão ambientado, familiarizado com isso, que até a igreja vai ser obrigada a usar. Agora, quando o uso desse chip vai definir a quem você serve, aí está o alerta. Mas eu creio que nessa época aí, amado, Deus tem promessa para nós. A igreja não vai passar por isso. Se você é a igreja do Senhor Jesus, você vai estar fora desse sistema de chip ou da marca da besta, tá? Porque só vai receber a marca os que ficarem. Vai ser o que a Bíblia chama de a grande tribulação. A igreja não vai participar disso. Eu creio, porque Jesus vai vir resgatar a sua noiva, a sua igreja. Jesus não permitirá que a noiva dele seja destruída ou seja vituperada no período da grande tribulação. Ele prometeu que voltaria para nos buscar. E o apóstolo Paulo confirma isso dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Que Deus te abençoe. E é isso, querido. A palavra de Deus é muito clara. Nós, às vezes, ficamos cocheando aí sobre essas questões, né? De chip, o chip do anticristo. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas eu acho que o que Deus quer ver na sua igreja não é preocupação com o chip, não. É o seu caráter. Seu caráter. Tem muita gente indo para a igreja buscar a bênção, mas não busca o abençoador. Tem muita gente que quer a bênção de Jesus, mas não quer Jesus. Tem muita gente que quer prosperar financeiramente, mas não quer ir para o céu. Você quer ir para o céu? A Bíblia diz que o caminho é estreito. Mas tem gente que quer ir para o céu usando o caminho largo, né? O caminho das facilidades. Então, nós estamos vivendo uma inversão de valores, uma confusão teológica em nossos dias, que nós precisamos nos voltar para